Olá, seja bem-vindo aqui a mais um episódio dessa série, onde eu compartilho com você uma sacada, uma reflexão que eu tiro de filme, de série ou de repente de algum programa de TV que me ajuda a perceber ali na prática algum ensinamento relacionado a como colocar a arte da permissão no nosso dia a dia, alguma forma de colocar isso no nosso dia a dia que está sendo ilustrada através daquele filme, através daquela série ou de algum programa de TV. E hoje eu trouxe para você justamente isso, uma sacada que eu tirei do filme, uma reflexão na realidade sobre algo que é muito importante que a gente faça no nosso dia a dia para que a gente consiga se manter no momento de permissão, no estado de permissão, e que esse filme ilustra muito bem, justamente porque essa personagem não faz isso. E eu quero te contar hoje, você já viu aí qual é o título do filme? E sim, é um filme que saiu recentemente na Netflix, Guia Turístico para o Amor. Já adianto que está na Netflix, é um filme original da Netflix. E aí você deve estar curioso agora, curiosa do que tem nesse filme, que te ajuda, qual é a mensagem, o ensinamento que passa nesse filme e que se você aplicar na sua vida, não fazer como a personagem, mas aplicar na sua vida, que eu vou te falar aqui hoje, vai ser muito mais fácil você colocar a arte da permissão em prática, se manter no estado de permissão e assim receber as coisas que você deseja. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz. Aqui nesse canal eu te ensino lei da atração de forma prática, simples e descomplicada e te ajudo a colocar a arte da permissão, que é o que é necessário para você receber tudo que você deseja, te ajuda a colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, se você gosta desse assunto, curte esse vídeo. Curtir o vídeo é uma forma de você contribuir com o meu trabalho e principalmente contribuir para que essa mensagem chegue a ainda mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o botão para você se inscrever, assim você recebe todas as notificações, é claro, precisa ativar as notificações para que você receba as notificações de vídeo novo, de conteúdo novo que sai aqui no canal e, consequentemente, ficar por dentro do que sai aqui e, com certeza, se atualizando e conseguindo colocar cada vez mais os ensinamentos que eu compartilho aqui no seu dia a dia. Então, vamos lá. Como eu falei, né? O filme saiu recentemente, eu acho que essa semana saiu na Netflix. Quando eu tô gravando esse vídeo, a gente tá na última semana de abril. E é um filme que conta a história de uma moça, ela trabalha numa agência de turismo, e o que acontece é o seguinte, chega um dia no final da tarde e a chefe dela fala que o namorado dela ligou pra ela e falou que era pra ela chegar mais cedo em casa. E aí a chefe dela já adianta, como eles têm um tempo de relacionamento muito longo, ela fala, você vai ser pedida em casamento hoje. E ela, será? Com certeza, vai, passa na manicure e faz as unhas, porque amanhã essa mão vai estar ostentando um anel de noivado. E ela vai para casa toda empolgada, primeiro passa na manicure, vai para casa toda empolgada, cheia de expectativa em relação ao namorado dela, que vai pedir ela em casamento. Se você já assistiu esse filme, você tá entendendo o que eu quero dizer aqui. Agora, se você não assistiu, eu já adianto que tem spoiler, tá? O objetivo aqui é te ensinar, e claro, você assistir o filme depois para você perceber as coisas por seus olhos e também, de repente, pegar outros insights, mas o objetivo aqui é compartilhar insight, então sempre vai ter spoiler, do contrário eu não teria como poder te passar esses ensinamentos. Então, o que acontece é que ela vai para casa e tal, daí, depois da manicure, chega lá, o namorado dela comprou um monte de comida japonesa, e aí ele começa a gaguejar, todo nervoso e tal, a gente tá há muito tempo juntos, há 5 anos e tal, e aí ela fala, não, para, você tem dificuldade de se expressar, eu entendo, eu encurto o seu trabalho, sim. E aí ele fala, sim? Como assim? Sim. Ela, sim. E aí ele fala o que ele queria comunicar para ela na realidade é que ele foi transferido para Ohio, ou seja, ele foi transferido para uma outra cidade. Eles moram em Los Angeles e ele vai embora e ele queria que eles dessem um tempo. E olha só, ela criou um monte de expectativa e aquela expectativa que ela criou em relação àquela pessoa fez com que ela se decepcionasse. Então, qual é a primeira coisa aqui que te atrapalha no estado de permissão? Que atrapalha você a se manter no estado de permissão e, consequentemente, impedir que as coisas que você deseja venham. Porque tudo que você deseja já foi criado, está numa realidade vibracional chamada vórtex. Para que você receba em forma física o que você já criou, existem 3 passos. O primeiro é pedir, que você faz o tempo inteiro na sua vida. O segundo,
A fonte quem faz não é responsabilidade sua também, seu eu superior, fonte criadora, centelha divina, é quem vai providenciar as circunstâncias para que aquilo que você pediu seja criado, e é criado automaticamente no momento que você pede, numa realidade vibracional. A única coisa que é o seu dever é se manter no estado de permissão, ou seja, não emitir pensamentos de resistência, que são pensamentos de resistência, medo, preocupação, dúvida, raiva, sobrecarga, tédio, irritação, vingança, ódio, qualquer tipo desses pensamentos de resistência acabam bloqueando você de receber o que você deseja. Quando você cria uma expectativa muito grande sobre uma pessoa, a partir do seu ponto de vista, o que naturalmente acontece é que você acha que aquela pessoa precisa agir da forma que você gostaria que ela agisse para você se sentir bem. A personagem do filme ficou arrasada. Só que o arraso que ela teve não foi por conta do namorado dela. Ele não tinha nenhuma promessa em relação a ela. Foi a expectativa que ela criou sobre o que ele ia fazer naquele momento que fez com que ela tomasse aquele balde de água fria. Essa é uma reflexão para a sua vida. Quantas vezes você acredita que a pessoa tem que agir de uma determinada maneira com você para você se sentir bem? Essa pessoa não age porque ela é um co-criador, ela tem livre-arbítrio e cabe a ela viver a vida dela. Mesmo quando a gente vive em conjunto com outras pessoas, todos têm a intenção genuína de se sentir bem. E nem sempre o que vai fazer aquela pessoa se sentir bem, vai estar de encontro com as suas expectativas sobre elas. Então, assim, de repente, se você é pai ou mãe, e aí você acha, o meu sonho era que meu filho fizesse faculdade em medicina, mas meu filho quer ser cantor. Você está tentando controlar o caminho que o seu filho vive, a vida dele. Imagina você fazer o que você odeia para fazer uma pessoa feliz. Eu falo isso para você parar e agora pensar de repente. O que você está impondo para uma pessoa é a vida dele, é o dia a dia dele, que você acha que tem que ser da maneira que você quer para que ele se sinta bem, para que você se sinta bem, porque você acha que esse vai ser o caminho que vai fazer ele feliz. Só que essa pessoa, ela tem as próprias expectativas, ela tem um vórtice individual. O vórtice daquela pessoa não foi você que criou, foi ela, com as vivências, com as experiências dela. Então não tem como você controlar o vórtice dessa pessoa. E achar que você sabe mais do que ela aquilo que vai fazer ela feliz, porque você tem mais experiência, mas você não sabe que a pessoa que está ali tem as vivências dela. Ela foi peneirando e desejando ao longo da vida dela coisas que somente ela sabe. E aí, quando você tenta colocar esse controle, precisa ser por esse caminho, e aí essa pessoa me decepcionou, a pessoa não te decepcionou, eu sinto te dizer isso. A decepção que você tem é porque você não conseguiu controlar aquela pessoa para que ela fizesse o que você precisa que ela faça para que você se sinta bem. Eu estou dando exemplo aqui de pai e mãe, você pega o exemplo que couber na sua vida, reflita sobre isso, porque muitas vezes é essa questão de tentar controlar o outro que está te impedindo de se sentir bem, de entrar no estado de permissão. Eu não consigo me sentir bem porque... Me se sentir bem não rolou aqui agora, quase não sai. Eu não consigo me sentir bem porque fulano tá sendo dessa maneira, porque o meu marido tá querendo separar de mim e eu não quero. Eu não consigo me sentir bem agora porque o meu filho tá fazendo isso, porque minha filha tá fazendo isso, porque minha mãe é de um determinado jeito. Você criou uma expectativa sobre o outro que você não pode controlar, já que o outro é outro, você é você, todo mundo é co-criador. Independente do papel que você exerça nessa realidade, espaço-tempo, na vida dessa pessoa, todos são co-criadores, então estão todos no mesmo patamar. Todos no mesmo patamar. Tem a mesma possibilidade de criar, o direito de criar, a liberdade de criar. Então, quando a gente cria essa expectativa, a decepção que a gente sente é pelo controle, é o ego. O ego se sentindo acuado porque não pôde controlar aquela pessoa para fazer o que você acha que a pessoa tem que fazer para que você se sinta bem. Você acha que a sua felicidade depende de como o outro age. A sua felicidade depende de como você se sente ou como você pensa, melhor ainda, de como você pensa sobre o que o outro está fazendo. O que o outro está fazendo não tem nenhuma capacidade de te atingir, a não ser que você dê poder a isso. Tá? Então, assim, esse filme mostra claramente, ela tava na hype, porque ela esperava uma atitude do outro para que ela se sentisse feliz. Como a atitude do outro não correspondeu às expectativas que ela tinha, deu ruim, entendeu? Então, isso fica claro no começo do filme. Ela criou uma expectativa, ela criou uma ideia de como o namorado tinha que agir. Então, assim, no que será que você tá fazendo isso na sua vida? Se você chegou nesse vídeo hoje, provavelmente tem perguntas
que você tem feito ou situações que você tem vivido que esse vídeo responde para você. Senão você não chegaria até aqui. Não é só porque o YouTube te avisou, mas porque você tem perguntas sem respostas. E essas perguntas são atendidas como todos os seus desejos. E aí, de algum modo, esse vídeo está respondendo alguma pergunta sua. Então, reflita sobre isso. Será que você está tentando controlar o outro, fazer com que o outro seja de uma determinada maneira para que você se sinta bem? Seu chefe tem que mudar, sua mãe, seu marido, seu namorado. Aquela pessoa tem que ficar realmente com você para que você se sinta bem, só serve ela. Ela tem que ser sua. Então, assim, são várias reflexões. Seu filho tem que agir dessa maneira que você precisa pensar nesse momento e perceber, porque muitas vezes é essa coisinha pequenininha que está te deixando estressado, irritado o dia a dia inteiro, porque é algo que você realmente não tem controle, mas você tem controle como você pensa. Você tem controle sobre como você se sente através dos seus pensamentos, tá? Então, essa é a primeira lição que esse filme mostra pra gente em relação a se manter no estado de permissão. E a segunda lição é quando a personagem vai pro Vietnã, também indicada pela chefe dela, que fala pra ela ir fazer essa viagem no Vietnã. E aí, lá no Vietnã, ela conhece o guia turístico, por isso o nome, Guia Turístico para o Amor. E esse cara, ele é super tranquilo, ela é toda programada, ela é toda metódica, ela segue tudo passo a passo, programado e tal. E aí, o que acontece, né? Essa pessoa, ela é mais solta, simplesmente ele vai vivendo a vida de uma forma mais tranquila, permitindo que a vida vai mostrando os passos. E outra coisa interessante que você não deve fazer com uma personagem é esse controle todo. Quanto mais a gente controla, menos a gente solta. É óbvio, né? Mas assim, às vezes no dia a dia a gente não consegue entender. Permitir é o bendito soltar, que todo mundo fala. Você precisa soltar o seu desejo, precisa soltar o seu desejo. E permitir é isso. Agora, quando você controla como a coisa vai acontecer, você não está permitindo. Quando você controla a forma que tem que acontecer, você não está permitindo. Você está simplesmente tentando direcionar, dizer para Deus como é que ele tem que fazer as coisas acontecerem, porque você se acha mais esperto que Deus. Em outras palavras, é isso que a gente faz. A gente acha que a gente sabe. Só que eu sempre falo, como que você solta o controle? Você começa a admitir que tem algo maior, mais sábio e mais poderoso cuidando de tudo. Muitas vezes, quando a gente tem essa ideia de controle, a gente entra num lugar de sofrimento, um lugar de sobrecarga muito grande. Se você é uma pessoa que se sente sobrecarregada, você sente que tudo é um fardo para você, que você não sabe mais o que fazer, porque todas as responsabilidades da sua vida são suas, é porque você não está soltando o controle. Porque tem uma energia maior cuidando de tudo, tem uma força maior responsável por tudo. Uma coisa que eu amo fazer e que me ajuda muito, porque sim, eu converso aqui com você sobre a lei da atração, mas assim, eu não tô no topo do mundo da montanha de sabedoria e capacidade. Ai, não, ela já chegou lá. Ninguém chega lá. É uma verdade que a gente precisa saber. A expansão é infinita, tá? E eu, como um ser humano, como você, tenho dificuldade também de sair do controle. Praticar a permissão é o que eu faço no dia a dia para me ajudar nisso. Mas eu tenho dificuldade também de sair do controle, faz parte. Tá? A minha vida inteira eu me sentia que eu tinha que ser responsável por tudo, eu tenho que controlar tudo, as coisas têm que acontecer do jeitinho que eu programei. Então é uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer, mas pouco a pouco eu vou soltando o controle, assumindo o meu tamanho nessa criação toda. Eu sei qual é a minha parte nessa criação, e uma coisa, como eu falei, que me ajuda muito, várias vezes, principalmente às vezes quando está tendo tempestade, eu olho para o céu, eu olho para a terra, pro tamanho desse universo. Às vezes eu vou à praia e olho para o céu e eu consigo perceber o meu tamanho. Não é para me diminuir que eu faço isso, ao contrário, mas para entender que tem algo muito maior controlando tudo. Já imaginou? A gente pensa que a gente tem que controlar tudo, mas o que eu vou fazer agora quando existe uma preocupação, alguma coisa, se eu não encontrar a solução? Agora me fala, quando você olha para uma tempestade, por exemplo, o que você pode fazer para essa tempestade parar? Eu faço essa pergunta várias vezes para mim e ela me coloca num lugar de paz, porque eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Olha o tamanho da Terra, olha o tamanho do universo. Quando a gente para e olha do tamanho do universo, a gente entende que a Terra é um grão de areia. É um grão de areia. E agora imagina a gente, esse monte de serzinho em volta dessa esfera que está viajando pelo universo inteiro, que gira o tempo inteiro. Qual controle você tem sobre isso? Nenhum. Eu, pelo menos, não. Você pode ser que você ache que tem, mas eu não tenho. Eu não sei, eu não consigo controlar o Sol, por exemplo, que é necessário para a minha existência.
A gente precisa do sol, a gente precisa do sol para nossa própria energia vital, a gente precisa do sol porque as plantas que a gente consome, qualquer alimento que você consuma precisa do sol. Então, assim, e eu tenho controle sobre isso? Não tenho nenhum controle sobre isso. Não tenho controle sobre o sol, não tenho controle sobre a Terra, não tenho controle sobre a proximidade da Terra com outros planetas, não tenho controle de jeito nenhum, a Terra tá solta aqui. Faz um exercício, olha pra Lua, quando tiver noite de Lua. Todas as noites são de Lua, mas às vezes a gente não vê. Mas assim, e olha lá. Mas para de olhar só como uma bola de luz que tá lá em cima como um poste e observa que aquilo ali é uma rocha milhões de vezes maior que a Terra e que tá solta, parada lá em cima. E tá lá de forma perfeita, sem agredir a Terra, cada uma vivendo no seu espaço. Isso é a Lua. Não é só uma luz que a gente se acostuma a perceber que tem 4 fases. É uma enorme rocha, milhões de vezes maior que a Terra, o Sol milhões de vezes também, mas que está numa proximidade perfeita para dar calor, sem queimar a gente, sem torrar a gente, porque ele tem esse potencial. A Terra gira da forma perfeita na órbita dela, sem se aproximar demais de outros planetas, sem sair desse ambiente que ela vive e que é perfeito para a nossa sobrevivência. Já percebeu isso? Quando eu olho para as tempestades, por exemplo, eu tenho compreensão que eu não tenho como controlar. Não tem como controlar. E aí o que acontece? Por que me dá paz? Porque eu sei que tem uma energia maior, mais sábia, de puro amor, que está cuidando do meu bem-estar. Em relação à tempestade, em relação à terra, que está cuidando do meu bem-estar em relação ao sol, que me ama, que me apoia, que cuida de tudo que é importante para mim. Que são coisas muito grandes e que eu não tenho o menor controle. O mar, por exemplo, como é que ele fica lá quietinho na dele? Eu moro numa cidade de praia, então eu tenho acesso ao mar, que é enorme, gigante, e ele fica lá quietinho na dele, na posição dele, quieto, de boa. Quem que está controlando tudo isso? Não sou eu. Então por que tem alguma coisa na minha vida eu tenho que controlar, eu tenho que fazer acontecer? Porque se não for eu, não vai ser ninguém. E essa outra energia que está cuidando de tantas outras coisas, está fazendo o quê? Está cuidando de você também, se você der espaço. Se você der espaço, se você parar de lutar, a luta acaba. Porque quem está criando a luta é a sua atenção, a luta. Se você parar de lutar, o problema some. Porque quem está criando o problema é a sua atenção ao problema. Se você parar de controlar as coisas fluem. Entende? É isso que eu quero te dizer. Então, esse filme mostra claramente isso. A personagem, ela quer controlar a rotina dela da viagem todinha. E quando ela se deixa ser surpreendida, quando ela ela sai do controle, ela tem uma experiência muito melhor quando ela faz isso. A mesma coisa com a gente. Quando a gente sai do controle, a gente tem uma experiência muito melhor. Criar não é sobre controlar, é sobre permitir. Criar a nossa realidade é sobre permitir, porque a gente já escolheu, a gente já criou o que a gente queria no momento do contraste. No momento que você vive o que você não quer, você coloca no seu vórtice o que você quer. E ponto, acabou. É simples assim. Simples assim. Você não precisa controlar, você não precisa ficar na rédea curta para que as coisas aconteçam, tá? E aí, quanto mais você controla, menos você permite. Tudo, sobre as pessoas, sobre a sua própria vida. Ai, mas eu tenho que fazer isso acontecer. Tudo. Todo controle é contraproducente, porque naturalmente tem uma energia maior te puxando para aquilo que você já criou e você está tentando controlar o caminho sem ver o caminho todo. Entendeu? Qual é o problema do controle? Você não sabe o caminho todo. Só que você acha que precisa fazer acontecer por um pedacinho do caminho que você está vendo. Então a gente precisa, tem uma amiga que falava assim, ela falava que eu falo porque eu não convivo mais com ela, mas ela está viva. Ela fala assim, a gente precisa se recolher à insignificância. Não é de uma forma negativa, isso. Mas é de uma forma de reconhecer que tem algo maior cuidando. Entendeu? Eu me entendo o tamanho que eu tenho, e eu tenho uma parte importante nessa criação que é pedir, que eu faço automaticamente. O todo não consegue criar sem que eu peça. O meu papel na criação é criar e ajudar nessa criação pedindo, através do contraste. Quando eu experimento que eu não quero, eu sei que eu quero. Essa é a minha parte. Só que na hora de fazer acontecer não é minha parte, então eu me recolho a minha insignificância. Já fiz a minha parte, agora eu saio do caminho. É esse o nosso papel. E a gente precisa entender o nosso papel e sair do controle. Sair do papel não, sair do controle. Então é isso. Se chegou até aqui, se ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, como eu já te falei, é uma forma de você contribuir com o meu trabalho, de mostrar que você realmente reconhece e gosta do que eu faço aqui no canal, curtindo esse vídeo e ajudando com que essa mensagem chegue ainda a mais pessoas. Então curte se você chegou até aqui, se você gostou, comenta aqui pra mim
se assistiu esse filme, se tirou alguma sacada. Se ainda não assistiu, se vai assistir, comenta aqui se você gostou. É um romance, eu adoro aqueles clichês romances, que eu já sei o final inteiro, mas eu adoro. Todo mundo é assim? Fala aí pra mim, se você é que nem eu, você assiste o primeiro episódio, primeira parte, e você já sabe o que vai acontecer no final, né? Eu sei, mas eu gosto mesmo assim. E eu sempre tiro uma mensagem, alguma coisa que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, através de um filme, através de uma série. E gosto muito de trazer aqui pra você. Então, se você gostou, curte, como eu já falei. Se tirou alguma sacada, algum insight, comenta aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Assista a seguir